Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Hoje a gente vai continuar falando sobre a presença das máscaras no nosso dia a dia, né? Na nossa cultura. Da onde é que vem essa importância, da onde é que vem toda essa influência? No livro de vocês, a gente pode ver aí alguns exemplos, alguns modelos de máscaras, né, que em algum momento a gente já deve ter visto, ou num desenho, ou num filme, certo? Então, é muito interessante que vocês percebam aí que são representações diferentes. Essa representação aqui em cima é uma representação de máscara japonesa, né? E essa outra aqui dos maias, incas, certo? Dos guerreiros lá, dos deuses, que talvez vocês já devam ter estudado. E essa outra é um estilo de máscara diferente, certo? Que é um estilo mais moderno. Traz aí a lembrança pra gente de um filme muito conhecido que chama V de Vingança, né? Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí que vale muito a pena, tá certo? Gente, mas além de tudo, essas máscaras, elas têm suas funções, né? Então a gente pode começar a pensar quais seriam essas funções. Por que as pessoas usavam essas máscaras? Para que a real função dessas máscaras, né? Que tipo de sensação essas máscaras transmitem para a gente? Então a gente vai esbarrar aí, gente, no sentido simbólico das máscaras, né? No uso, na função delas, a depender de cada cultura, tá certo? Então a gente sabe aí que a máscara, ela é uma peça da indumentária. O que é indumentária? Ela faz parte da caracterização em um ritual, certo? É como uma blusa, é como um sapato, é como um casaco, certo? É como um chapéu. Ou de uma apresentação teatral que cobre total ou parcialmente o rosto da pessoa que a utiliza. Tá? Algumas máscaras deixam espaços para os olhos e a boca, mas essa não é uma característica necessária nas máscaras rituais de povos tradicionais. Quer dizer, pode ter um espaço para a boca ou não, certo? Pode ter só um olho e o outro para a pessoa que está utilizando ver, certo? Então, não necessariamente ela necessita que tenha os orifícios do rosto abertos, tá bom? No teatro das festividades ocidentais, rituais de povos tradicionais, né? A gente sabe aí que o teatro, ele é um dos grandes responsáveis por fazer a cultura das máscaras ficar mais conhecida, né? Então, nos rituais dos povos tradicionais, a máscara não deve ser vista fora do contexto da apresentação ritual, pois perde seu valor e sua função social como parte da indumentária. Essas máscaras não têm a função de decorar, veja bem, mas sim de transformar ou personificar algo dentro do ritual. Por isso, muitos pesquisadores dizem que essas máscaras, quando são expostas em museus, perdem totalmente seu significado e não podem ser compreendidas em sua totalidade. Vocês sabem, né, gente, que muitas máscaras, especialmente as máscaras africanas, né, que de algumas tribos que já não existem mais, elas são peças de museu, né? Então elas têm todo um valor histórico, mas a sua simbologia ela já ficou um pouco perdida no tempo, tá bom? As máscaras usadas em festividades no teatro ocidental também não apresentam função decorativa, mas servem para compor um personagem. O que é função decorativa, Érica? É de decorar. Função de decorar algum ambiente, de decorar alguma, né? Enfim, vocês já devem ter visto, ou se não, algumas pessoas mantêm hoje o costume de terem em suas casas algumas máscaras imitando o estilo das máscaras africanas, tá? Desde os tempos pré-históricos, as tribos fazem máscaras com pele de animais e outros elementos da natureza
para se camuflar e atrair sua caça com mais facilidade, além de utilizá-las em rituais religiosos. Nesses rituais, acreditava-se que as máscaras com feições deformadas ou agressivas funcionavam tanto para assustar os maus espíritos como para agradar os deuses que controlavam os elementos da natureza. Quer dizer, cada cultura tinha sua forma de utilizar as máscaras, tá, gente? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? A máscara típica de Burkina Faso, na África, tá? Outros tipos aqui bastante comuns. E eu vou voltar a lembrar a vocês que a gente vê muito nos filmes, né? A gente teve o filme Pantera Negra, certo? E ele traz muito a cultura africana para as telonas, né? Basta a gente ver a própria máscara do Pantera Negra, né? Então, é uma máscara utilizada para guerra, tá certo? Então, a gente vê aqui outra utilidade das máscaras, as máscaras no teatro, pessoal. Quando a máscara é usada no rosto, ela serve para disfarçar e esconder quem está usando. No teatro, muitas vezes isso ajuda o ator ou a atriz na construção do seu personagem, pois elimina o rosto do ator, criando para ele uma nova identidade. Isso é muito importante, tá? Em uma peça teatral, alguns atores podem usar máscaras para mudar completamente o seu rosto, né? Para ressaltar determinadas características do personagem e até que um ator possa representar mais de um personagem, tá certo? Então, o uso da máscara exige um trabalho mais intenso com a expressão corporal do ator, pois, com o rosto coberto, as expressões do personagem devem ser transmitidas ao público por meio dos gestos e dos movimentos corporais. Vocês conhecem essas máscaras, né, gente? Sem expressões, certo? Então, essas máscaras são bem utilizadas no teatro também, tá? E aí, pessoal, a gente vai ver aqui o teatro e o ritual. Olha só, a gente estava lá na África, a gente estava falando da África, a gente estava falando das máscaras no teatro, né? Então a gente vem para essa integração do teatro e do ritual, tá certo? A gente sabe que a linguagem teatral é uma linguagem muito antiga, tá certo? Então a gente sabe também que por ser muito antiga, o Oriente, né? Lá o pessoal lá da China, do Japão, lá daquele lado da Tailândia, né? É muito cheio de simbolismo, é muito cheio de significação, certo? Essa linguagem usada há muito tempo por diferentes povos pode servir tanto para a função religiosa quanto para o ensinamento, divertimento ou comunicação. Certo? Atualmente, alguns povos ainda mantêm tradições teatrais muito antigas, que conseguem sobreviver apesar da tentativa dos povos colonizadores de acabarem com suas culturas. Os elementos da representação são os mesmos. Elementos da representação: ator, personagem, ação e espaço cênico. Porém, algumas formas teatrais de povos tradicionais e culturas milenares, especialmente não ocidentais, são bem diferentes do que estamos acostumados a chamar de teatro. A gente tem aí, exemplo, o teatro No. O teatro No é uma forma teatral típica do Japão. A palavra No quer dizer talento ou habilidade. No teatro No, a ação dos atores normalmente conta histórias. Eles usam o corpo, a aparência e os movimentos para transmitirem um enredo inspirado em símbolos e situações referentes à história cultural japonesa. É uma manifestação cultural riquíssima, gente, riquíssima, tá? Esse tipo de representação surgiu antigamente em danças e dramas religiosos que entre os séculos 12 e 13 eram comuns no Japão, tá certo? No século 14 sofreu algumas mudanças e posteriormente tornou-se um drama cerimonial apresentado por atores profissionais em situações especiais, como um tipo de oração pela paz e prosperidade da elite social, mostrando-se uma forma teatral típica dos ricos. Olha a arte aí sendo típica dos ricos, né, gente? Forma de dominação. Porém, fora das casas nobres, também ocorriam algumas apresentações, as quais eram abertas para o povo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Teatro No
quase desapareceu, mas alguns atores mantiveram a tradição que depois da guerra, né, foram resgatadas, ok? A gente tem aí algumas características importantes, tá? Os tipos de peças do teatro, do Kami, que fala sobre as histórias sagradas, a Shuramono, que é uma peça de luta, a Katsuramono, que é uma peça que possui uma protagonista mulher, que é representada por atores. As mulheres não podiam representar. Eric, e agora? Já pode? Não, em alguns lugares ainda, quando existe essa montagem, ela continua sendo representada por atores homens, tá? Por homens. A Gendai Mono, que é a peça do dia atual, que representa uma história contemporânea e realista, tá? A Kyojo Mono, que é a peça da mulher louca, certo? A Kiryu Kishiko, que é a peça final ou do demônio, na qual representam animais estranhos, monstros ou demônios, né? Então, característica principal do teatro no tradicional é uma peça relativamente curta e possui poucos diálogos, certo? Então, as faces cômicas são chamadas Kyogen e os principais papéis do teatro no são o ator principal, que é o Shite, o ator secundário, que é o Vaki, e o grupo de atores, e que dentre eles está um narrador, é o Kyogen, certo? Ok? Então, geralmente essas peças elas são encenadas com todos os atores usando máscaras e dançando, e as falas são muito poucas, né? São quase, são pouquíssimas, e eles gritam bastante, tá certo? Eles emitem sons muito altos, certo? E aí a gente tem também o teatro de sombras. O teatro de sombras, gente, é um teatro no qual a figura chapada é vista por meio da projeção da luz, como vocês podem ver, certo? Nessa forma de fazer teatro existem 3 elementos principais, além do manipulador de bonecos, que a gente chama de bonequeiro, certo? Vamos lá. Uma fonte luminosa, uma tela e as figuras chapadas, né? Que são os bonecos ou o corpo do ator, ok? Estudo dos elementos cênicos. O que são os elementos cênicos? É tudo aquilo que está durante a cena, gente. É tudo aquilo que a gente pode ver durante a cena, certo? Se vocês olharem aqui, existe um homem, tá? Que ele está manipulando os bonecos, né? E são figuras chapadas. Se vocês olharem bem aqui, vocês vão ver que essas figuras elas possuem pequenos furinhos, né? Então elas deixam a luz entrar, elas deixam a luz penetrar. E aqui existe uma luz, uma lâmpada, tá? Por isso que a gente diz que é um teatro de sombras, tá? A tela é um pano ou outro material liso e esticado, vocês podem ver aqui, no qual as sombras são projetadas. Existe uma fonte luminosa, nesse caso a luz, que é colocada atrás das figuras para que, iluminando-as, a luz passe pelas partes vazadas e pelo lado, gerando sombras que aparecerão na tela. Vocês podem identificar. Certo, gente? Então, as figuras chapadas podem ser o corpo do ator ou os bonecos normalmente feitos de material resistente que não dobre, para que possam ser manipulados com as mãos ou com varas. Ó, percebam aqui. Quando o manipulador quer esconder as sombras de suas mãos, usa as varas para sustentar e movimentar o boneco. Vocês não estão vendo, né? Parece que são pessoas mesmo, né? Então, vamos lá. Nas figuras para teatro de sombras, não adianta pintar detalhes. Por isso, elas são chamadas de figuras chapadas. Ó, observem, certo? Qualquer detalhe deve ser feito por meio de espaços vazados, furos por onde a luz possa passar. Alguns lugares do mundo são famosos por terem, alguns lugares são, por terem sido o braço do teatro de sombras, o berço do teatro de sombra, por usarem
de forma especial para a transmissão de conhecimentos e costumes culturais. A China e a Índia são dois desses países cuja tradição do teatro de sombras é mantida há séculos. Até hoje existem pessoas que são especialistas no teatro de sombras, tá, gente? Principalmente lá no Oriente. Aqui nem tanto, a gente costuma não ver muito, né? A gente vê muito teatro de bonecos, mas o teatro de sombras é mais difícil da gente ver. Mas existem alguns artistas que fazem, tá? E aí tem essa pequena lenda aqui que alguns falam que talvez sejam a origem do teatro de sombras, né? Que existia um bonequeiro lá na China que fazia bonecos muito perfeitos. E aí, durante uma apresentação para o rei, ele fez um dos bonecos piscar para uma das suas concubinas. E o rei achou que era uma provocação, né? Que o boneco tava paquerando com a mulher dele. E aí condenou o boneco à morte, quer dizer, matou o boneco. Vocês podem ver aqui, certo? Que existe uma encenação, tá? Que um soldado está matando aqui o boneco, tá certo? Então, gente, na China antiga existia uma cultura muito grande, né? Do teatro de sombras e do teatro, esses elementos cênicos são muito importantes para vocês manterem aí, tá? Então, berço do teatro de sombras, China, certo? A Índia também existe essa grande cultura até os dias atuais. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau.